Bem, boa noite, gente. Quero mais uma vez agradecer a participação de vocês na nossa reunião. Estamos indo agora para a sexta aula desse curso, né? E hoje vamos falar sobre normas de segurança no trabalho do iluminador, da iluminadora também, né? E vamos também falar sobre algumas questões de elétrica básica, tá? Então hoje o conteúdo está bem recheado. Vamos lá, vou aqui começar a compartilhar minha tela com vocês para a gente começar a aula de hoje. Hoje não teremos o Kahoot, né? Devido à última sexta-feira a gente não ter tido a aula, mas possivelmente na quarta-feira teremos uma novidade aí. Vamos lá. Bem, primeiro, quem já viu alguma dessas imagens, né? Com certeza alguém já passou em algum lugar e viu esse perigo, alta voltagem, esse símbolo de raiozinho, perigo de morte, ou, sei lá, não tocar, né? Achei até assim engraçado também. Tem um bonequinho aqui meio que caindo, enfim. Uma coisa que a gente tem que entender é que para a gente trabalhar com iluminador, né, como mais voltado realmente para o técnico de luz, a gente tem que ter um conhecimento básico de elétrica, né? Que a gente trabalha diretamente com a física elétrica. Então, tem algumas normas regulamentadoras, né? Quem é da parte de segurança do trabalho e até a engenharia deve ter estudado parte disso, que são as NRs, né? A NR10 para a parte elétrica e a NR35 para o trabalho em altura, certo? Bem, vamos falar um pouco sobre segurança e temos que pensar que o nosso trabalho pode nos matar. Diferente de um programador, né, que pode ficar em casa, o que pode acontecer é o teto desabar sobre sua cabeça, né, e morrer, ou talvez ele tropeçar, né, mas aqui a gente vai mexer diretamente com fontes elétricas que podem acontecer diversas coisas. O equipamento pode explodir na sua frente, se for conectado numa voltagem incorreta, né? Temos equipamento de 110 volts e conectamos no 220. Ele pode explodir, né? Podemos ter questões de ficarmos agarrados a algo que esteja conduzindo uma tensão elétrica alta e morrermos ali. Podemos cair de uma escada e morrermos, né? Então, para a gente fazer a nossa luz, né, muitas vezes não estaremos realmente como técnicos de luz, né, que é aquela pessoa que vai subir e fazer a montagem. Mas é importante que a gente tenha que pensar em seguir alguns protocolos de segurança para não termos nenhum acidente de trabalho e prejudicar a montagem no final do dia, tá? Todo o processo é importante que ele seja aprendido, né, seja planejado e desenhado para evitar possibilidades de risco para nós, enquanto técnicos de luz também, e os artistas que também ficam na caixa cênica, né? E antes, inclusive, não tínhamos essas normas que hoje temos para ajudar nas montagens, certo? Hoje, inclusive, em eventos, né, em locais mais profissionais, existem montagens que só começam com o técnico que tem a norma regulamentadora, por exemplo, de trabalho em altura e em eletricidade, a NR10 e a NR35. Tá? Então, é preciso a gente ter isso, Rogério, só se você quiser ser um técnico de luz para trabalhar em altura e também ligando os equipamentos, desligando e mexendo com essas coisas. Tá? O nosso trabalho de light design, que é o que a gente está falando aqui bastante de dramaturgia da luz, não necessariamente faz com que tenhamos pleno conhecimento dessas normas regulamentadoras, mas é importante que a gente conheça que elas existem, tá? Porque aí temos vários caminhos. E para isso eu vou começar falando sobre eletricidade, tá? Eu vou trazer para vocês aqui uma ferramenta chamada Jamboard, tá? Que é um quadro branco para a gente desenhar. Vocês vão ver que eu sou um ótimo iluminador enquanto desenhista, mas eu vou tentar trazer para vocês
esse quadro aqui para a gente desenhar. Deixa eu compartilhar essa guia com vocês. Deixa eu compartilhar essa outra guia. Bem, acho que agora vocês estão vendo um quadro branco, né? Dê um legalzinho aí. Então, né? Vou pegar uma canetinha aqui, certo? Sou péssimo desenhista, quase reprovei em arte na 7ª, 8ª série, que a gente tinha que pintar coisas, né? Mas vamos lá. Obrigado, gente. Somos feitos de átomos, né? Sabemos disso daí, a ciência prova isso. E o átomo, né, que é uma bolinha quase perfeita, né, pelo que eu desenhei, ele tem cargas positivas, certo? Que são chamados de prótons, tá? Então a gente tem aqui o átomo, que é o próton. Na verdade, isso aqui está dentro, né? Está dentro dele. Aqui a gente tem o nêutron também, que eu vou representar por um símbolo de tio, né? Só para a gente saber que é igual, né? né? E aí a gente tem os nêutrons, certo? Que também fazem parte desse átomo. E os elétrons, certo? Que são representados por uma carga negativa, né? Ficam numa coisa chamada eletrosfera, que fica circulando aqui nesse átomo. Tá perfeito o meu desenho, parece até um gatinho agora, né? E assim, esses elétrons, eles podem pular, né? Temos elétrons aqui nessa eletrosfera, certo? E eles podem pular de um átomo para outro, né? O elétron que está aqui, ele vem para esse outro átomo, certo? Ficam pulando de vários átomos e quando eles pulam de uma forma ordenada, imagina que eu tenho um outro átomo aqui, um outro átomo aqui, um outro átomo aqui, eles saem pulando, cascateando, eu tenho uma coisa chamada corrente elétrica. Nossa, que legal. Isso acontece, por exemplo, em um fio, né? Eu tenho aqui um fio e eu tenho os elétrons passando da esquerda para a direita por esse fio elétrico, tá? Até onde eu sei, tá? Até onde eu pesquisei, qualquer material tem átomos que têm elétrons, tá? Não sei se existe algum hoje que não tenha elétrons, mas se existir, eu estou por fora. Então, qualquer material tem átomos que têm elétrons, mas nem todos são bons condutores. Por exemplo, temos a borracha, que não é um condutor, né, de uma corrente elétrica. O plástico também é um material isolante, tá? Já o fio de cobre, por exemplo, que tem elétrons soltos facilmente, ajuda a passar melhor essa corrente elétrica, tá? Só reforçando uma coisa que a gente fala, né? Temos a fita isolante, né? Ela é feita de um material diferente da fita crepe, né? Que é mais para um papel. A fita isolante é um plástico, porém ela é isolante mesmo até certo ponto, tá? Quando temos, por exemplo, uma tensão alta, uma voltagem muito alta, né? Ela pode não isolar mais, tá? Então, para umas voltagens mais baixas, a fita isolante ela pode servir muito bem para reparos e coisas do tipo, né? Para essas gambiarras. Mas em voltagens, em tensões muito altas, não é tão indicado, tá? Então, vamos lá. O que é que precisa ser feito para um elétron sair daqui e vir para cá, né? Do ponto A, vamos chamar o ponto A. Isso, exatamente. Do ponto A para o ponto B. Isso é um A e isso é um B. Tá? Exatamente. Eles são, de forma gerais, assim, ajudam, né, no isolamento. Mas, claro, se a gente tem aquele Jurassic Park 1, que a menina coloca o braço numa tensão de 100 mil volts, né, não tem para onde correr ali. É segurar na mão de Deus, cantar e esperar, né? Isso, exatamente. A gente quer isolante, mas nem, assim, não é 100% garantido, né? Bem colocado aí por Ricardo, Karine. Eu falei da fita isolante, que é um exemplo que a gente tem, mas, por exemplo, nas voltagens que a gente trabalha, se a gente tem uma bota com sola de borracha, normalmente a gente pode não sofrer tanto desse choque elétrico, né? Mas se a gente trabalha realmente numa voltagem, numa tensão muito alta, aí
só fechar o olho e esperar a luz chegar, tá? É... Eu falo brincando, mas é uma coisa muito séria, tá? Então, assim, o que é que a gente precisa, né, para a gente tirar esse elétron daqui e vir para cá? Uma diferença de potencial, certo? A famosa DDP, né? Não confundam apenas com DP, mas DDP, certo? Diferença de potencial. A voltagem, primeiro ponto, a gente fala que a, a tensão, né? Essa diferença de potencial, que é a passagem de elétrons, é medida em volts, tá? Essa tensão. Então a gente não chama de voltagem. Assim, a gente chama de voltagem, mas nem sempre é a maneira correta, né? A gente deveria chamar de tensão o tempo inteiro, porque é como se eu dissesse que a unidade de medida é o metro, mas a distância da minha casa para a sua são 30, digamos assim, é como se eu usasse metragem, sabe? Ao invés de falar distância, né, eu falaria metragem. Assim como eu falo volts, eu falaria tensão, eu falo voltagem. Então a gente normalmente tem que usar o termo tensão para essa diferença de potencial, tá? Uma curiosidade que eu trago, né? Baterias. Baterias. Uma pilha, por exemplo, né, ela tem uma corrente contínua, ou que vem do inglês DC, né, Direct Current, que traz uma visão de que os elétrons eles sempre saem da esquerda para a direita, por exemplo, tá? Por isso que a gente tem que acertar muito bem os polos, né? A gente só coloca a pilha daquele jeito porque senão não passa, não fecha o circuito ali, não passa. Então essas baterias elas têm uma sequência de passagem de elétrons, tá? Já na corrente alternada, que é o que a gente tem nas nossas tomadas padrão, é chamada de corrente alternada. E assim, não faz problema, por exemplo, a gente que tinha aquela tomada de 2 pinos somente, colocar ela assim ou ela assim, né? Não dava problema, porque ela, em momentos, ela sai desse pino e vem para esse, em momentos ela sai desse e vem para esse. Isso acontece, por exemplo, no Brasil, 60 vezes por segundo, tá? Então, esse movimento de elétrons que sai de um pino para o outro e volta, acontece 60 vezes por segundo. Isso daí também é chamado de frequência em 60 Hz. Tá? Aqui no Brasil, essa é a frequência utilizada nos equipamentos, que é Hertz, significa um ciclo, uma volta. Tá? Fora do nosso país é até 50 Hz, eu acho que na grande maioria. Tá? Aqui é 60, não sei explicar exatamente como se deu isso daí, mas essa é a nossa frequência atual. Um outro ponto que eu quero citar aqui é a corrente elétrica é medida em amperes, certo? Que significa a quantidade de elétrons passando em um determinado tempo. Ou seja, a gente tem a tensão, que é o que permite, né, que passem mais elétrons ou não. E os amperes significa essa quantidade passando, digamos assim, o máximo possível passando naquela hora. Então é como se eu tenho uma avenida com, sei lá, 50 vias e eu só uso 10. Então eu tenho uma tensão de 50 vias e eu uso 10 carros, apenas 10 amperes ali passando. Isso é uma analogia bem brusca, tá? Para a gente equiparar. Claro que uma coisa tem ligação com a outra, mas a medida é um pouco diferente, tá? Então a gente muitas vezes não usa a amperagem total, certo? Por exemplo, a gente tem no nosso sistema da nossa casa, um sistema de ar-condicionado, que usa um sistema de 20 amperes, porque precisa de uma passagem maior de energia para que ele funcione, certo? Uma potência, certo? Então, a gente tem essa amperagem maior para uma potência maior. Então, tem alguns equipamentos que funcionam a 10 amperes na nossa casa, que são as tomadas padrão aqui no Brasil, e equipamentos que precisam de 20 amperes, certo? Às vezes até micro-ondas, dependendo, geladeira, enfim, que são um pino mais grosso, inclusive, tá? Você comprou seu ar-condicionado, tentou botar e pegou uma chave de fenda e aumentou o buraco da sua tomada, muito cuidado, porque em algum momento pode pegar fogo na sua tomada, porque ela não está preparada para receber tanta amperagem, tá?
Então, ok, beleza, a gente entendeu um pouquinho aí de tensão, né, e em volts, e corrente elétrica em amperes. Mas os elétrons, eles passam com facilidade por esse fio? Não. Seria muito bom isso daí, ou não, né? Existe uma coisa chamada resistência elétrica, certo? Que ela é medida em ohm. A medida é ohm. Tudo isso daqui vem do nome das pessoas que estudaram isso, tá, gente? E isso daqui vai depender de muitas coisas, essa resistência. Isso vai depender, por exemplo, da bitola, né? Da grossura do cabo que você usa, do material utilizado, entre outras coisas que podem ter no meio do caminho também, como resistores, tá? Por exemplo, no nosso chuveiro elétrico, existe um resistor, né? Que o que é que acontece? Vem lá a corrente elétrica, todos os elétrons felizes da vida, né? E aí, quando eles chegam no resistor, é como se tivesse uma redução da passagem de espaço desses elétrons, tá? E aí eles têm uma frenagem ali absurda naquele resistor e eles aquecem aquele resistor, tá? Então, a gente chama de resistência, mas o nome mais apropriado seria um resistor, tá? Então, a gente tem essa frenagem que é chamada até de, se não me engano, efeito Joule, tá? Para esse aquecimento do nosso chuveiro elétrico e outras coisas mais, como uma sanduicheira, uma torradeira, dependem desses resistores para aquecer. E por isso que, inclusive, consome tanta energia, né? Precisamos de muitos elétrons para passar ali e transformar aquela energia elétrica em energia térmica, né? E aí, para completar, a gente tem uma coisa chamada watt, né? Tem gente que chama de watts, por causa da pessoa que inventou, mas aqui a gente chama de watts, né? O que é o watt? É, literalmente, a potência. Então, vamos entender um exemplo aqui. Deixa eu trazer um outro exemplo. No meu quadro maravilhoso, pintor. Eu tenho a possibilidade de ter aqui uma cachoeira alta, vou botar ela mais alta ainda, tá? Com um pequeno fluxo d'água, certo? Com um pequeno fluxo d'água aqui passando. Passando água, passando água, passando água, certo? E eu tenho uma pequena cachoeira com um grande fluxo d'água. O que é que eu quero trazer nessa representação de desenho? Tá? Péssimo desenho, mas vamos lá. Aqui eu tenho uma grande tensão, mais uma baixa amperagem. E aqui eu tenho uma baixa tensão com uma grande amperagem. O que é que pode ser melhor para o meu moinho, por exemplo? Né? A gente sabe que o moinho depende da roda d'água para ele girar e assim moer coisas. Moer um caldo de cana, por exemplo, para mim. Eu quero tomar um caldo de cana e eu vou construir um moinho para fazer isso. O que é que a gente tem como relação entre o ampere, né, e a tensão elétrica? A gente tem uma fórmula chamada, eu chamo essa fórmula de Pio. Né? Eu aprendi isso no ensino médio e nunca me esqueci. Que é, para a gente achar a potência de um equipamento, a gente tem potência é igual a corrente elétrica, que é chamada pela incógnita I, e a diferença de potencial, que é chamada pela incógnita U. Então, se eu tenho, sei lá, se eu quero saber, por exemplo, qual é a corrente elétrica, qual é a corrente elétrica em amperes que um refletor de 1000 watts tem em uma corrente de 220, o que é que eu faço aqui, né? Decorem, pio. Eu pego o I, jogo para cá, né? Na verdade, eu pego só o U e jogo para cá, que está multiplicando, jogo dividindo. Então, fica I igual a o P dividido por U, que seria corrente elétrica em amperes, potência em watts, vou colocar aqui menorzinho, certo? Amperes. E aqui seria em volts, né? Então, se eu tenho um equipamento transpondo para cá, eu quero ainda saber a corrente elétrica. Eu tenho um equipamento de 1000 watts, 1000 watts, vai ficar apertadinho. E a nossa tensão é de 220. 220.
Pegando a calculadora aqui, acho que vai dar 4 ponto alguma coisa. 1000 dividido por 220. Eu tenho mais ou menos 4,54 amperes nesse equipamento de iluminação. Poxa, Rogério, eu preciso saber tudo isso, né? Para quê? De fato, né? Vocês vão entender por que esse cálculo é tão importante, certo? Eu acho que ficou bem ilustrado, né, gente, aqui essa questão de tensão. No final eu vou tirar mais algumas dúvidas, mas ficou razoavelmente ilustrado para vocês essa questão de tensão, corrente e potência, certo? E para só entender, né, a potência, como a gente fala, a gente sabe o que é potência, a gente fala, isso aí tá uma potência grande, né? É só simplesmente a gente entender a velocidade que esses átomos passam, digamos assim, tá? A potência é quanto mais átomos passam por ali, maior a potência. Beleza? Então a gente precisa entender a altura da cachoeira e a largura da cachoeira para a gente permitir passar mais água. Uma analogia seria mais ou menos essa. Vou voltar aqui para compartilhar outra guia. Eu acho que vai parar de compartilhar, eu vou ter que compartilhar novamente isso. Bem, aqui, isso. Como era antes no Brasil, né? A gente tinha, inclusive, esse tipo de pinos, de 2 pinos, que não tinham o quê? Não tinham o famoso terra, né? Que nos ajuda a evitar o risco de choque, né? E ajuda a os materiais elétricos não terem tanto a questão de sobra de energia, né? Esses elétrons são conduzidos para o aterramento, literalmente, né? A terra, um material isolante, né? Para distribuir essa carga elétrica que estaria sobrando no equipamento, certo? E a gente tem, né, até em algumas regiões, o sistema de 110 volts e 220 volts, tá? Então, isso daqui influencia muitas vezes nesse nosso cálculo, né? Quantos amperes eu vou ter aqui, né? Eu vou poder usar de amperagem em um sistema elétrico se eu usar 110 e se eu usar 220, certo? Ah, tá. E tem uma coisa que eu preciso situar aqui. O que é um equipamento bivolt, né? A gente tem os sistemas 110 e 220 como tomadas padrão, né? Tem equipamentos que funcionam a 110 e equipamentos que funcionam a 220. E tem os famosos bivolt, que funcionam tanto em 110 quanto em 220. Eles entendem esse funcionamento, né, de tensão, e normalmente eles têm um transformador dentro, né, para reduzir essa corrente para o equipamento. Por exemplo, o nosso carregador de celular, né? Se você pegar o seu carregador de celular, eu estou sem o meu aqui agora, mas ele é bivolt. Normalmente eles são bivolt, fontes de notebook. Se você pegar a especificação, ele vai dizer mais ou menos a variação, né? Ele vai dizer, sei lá, 110 volts até 240, alguma coisa assim, porque a corrente ela varia na nossa casa, inclusive, né? Ela não fica o tempo inteiro em 220, não fica o tempo inteiro em 110, tá? Para isso a gente usa nos computadores, principalmente, que são equipamentos mais caros, estabilizadores, né? Os estabilizadores de corrente. E aqui temos os nossos queridos disjuntores, tá? O que são e para que servem, o que comem, onde vivem, né? Os disjuntores servem para aquele cálculo lá, né? A gente não vai simplesmente entender quantos equipamentos a gente pode botar no espaço baseado na tensão, né? Baseado somente na potência, né? Porque a unidade de medida que vem nos disjuntores é o ampere, tá? Então, um disjuntor, ele vai ter lá, por exemplo, 40 amperes. A gente viu que um único refletor de 1000 watts consome 4,54 amperes. Então, quantos eu poderia colocar num disjuntor de 40 amperes? Teria que colocar em média aí 8, né? Para a gente ter uma margem de segurança.
Isso, só um detalhe, tá, gente? Isso aqui é uma gambiarra que eu vou falar para vocês, mas não é recomendado, né? Claro. Isso se a gente ligar todos ao mesmo tempo, certo? Se eu for ter 10 refletores e eu ligar apenas de dois em dois, vai funcionar e não vai sobrecarregar o disjuntor, não vai disparar o disjuntor, nem gerar nenhuma pane elétrica. Mas não é recomendado, porque em um momento, sem querer, você pode ligar tudo, né? E realmente disparar o disjuntor e parar seu espetáculo e até chegar a ter problemas maiores, porque o disjuntor não está preparado para isso. Alguns disjuntores, até o próprio fabricante fala isso, né? Alguns fabricantes falam que, olha, o disjuntor fala 40, mas ele vai até 50. Eu não digo para usar isso como uma margem de segurança. Realmente, eu tenho 40 aqui, eu vou fazer 45, que eu sei que vai até 50. Não façam isso, tá? Existe essa prática de mercado, né, de deixar uma sobra no disjuntor, exatamente para os espertinhos que chegam vou chegar assim, chamar no talo, né, no máximo do disjuntor, e deixam, é 40 amperes, eu vou usar 40 amperes. Não trabalha no máximo. Usa um pouco menos, porque isso vai esquentar, isso vai poder disparar o disjuntor, qualquer oscilação de energia, enfim. Então, esse cálculo que a gente fez antes é muito importante, né? Você vai chegar no espaço alternativo, por exemplo, que tem uma limitação muito grande de corrente elétrica. Por exemplo, o espaço que eu trabalho tem essa limitação. Porque a gente tem, se eu não me engano, são, sei lá, acho que são 60 amperes que a gente tem lá, e a gente tem dois ar-condicionados de 60 mil BTUs. Né? Então, eu não tenho 60 amperes, eu tenho menos, porque cada ar-condicionado vai consumir uma coisa absurda. Né? Então, é importante a gente pensar nisso quando a gente vai para espaços alternativos, quando a gente vai trabalhar. Os teatros, normalmente, eles já vêm mais preparados realmente para que todas as tomadas sejam utilizadas. A grande maioria dos teatros. Mas ainda assim é bom a gente tomar um cuidado caso a gente esteja usando equipamentos muito potentes, né? Porque isso influencia diretamente na amperagem que a gente vai trabalhar. E, assim, pelo lado econômico, né, a gente tem uma possibilidade, né, dos sistemas de entrada. Por exemplo, o sistema de entrada é o que chega na sua casa, é o que chega no teatro, é o que chega no seu espaço alternativo, né, de levar essa tensão para 380 volts, né, que é a famosa trifásica, certo? Que são três fases, o neutro e o terra, né? Essa é a trifásica. Porque assim, o que é que acontece, né? A gente tem a potência dividida pela voltagem. Se eu aumento a voltagem que está embaixo dessa fração, eu reduzo a minha corrente elétrica. Então eu consigo transferir mais potência, certo? Com uma menor corrente elétrica, se eu usar esse sistema trifásico. Então isso daí gera uma economia de corrente elétrica, certo? Transformadores, condutores mais leves e menores, certo? E uma dica, nunca ligue os equipamentos com o sistema todo ligado. Ou seja, eu tô com todas as tomadas já estão energizadas, eu vou sair lá plugando tudo. Não, você vai testar seus equipamentos na tomada de parede, tá? Ou seja, por quê? Você de repente está no sistema 110, não sabe, e você pluga seu equipamento que é 220. E ele estoura, você em cima da escada, ele na sua frente no seu rosto. Não faça isso. Teste numa tomada lateral, uma AC lateral, sempre pergunte as tensões, né? Para ver tanto se o seu equipamento está funcionando, porque eu cansei, às vezes, de subir equipamento que estava queimado, né? O pessoal, sobe esse equipamento antes de testar, e aí você chega lá em cima, monta, aí beleza, vamos afinar. Chega lá em cima, cadê o equipamento? Você não acha porque ele está queimado, né? Então sempre testem antes de subir os equipamentos, tanto pela segurança quanto pelo retrabalho que você vai ter, tá? Então a gente sempre usa essa tomada AC, né, para verificar os equipamentos. Aqui tem um disjuntor, tá? Uma foto do disjuntor e alguns alinhamentos. Normalmente vem aqui o disjuntor geral aqui de cima, certo? Que vem com as três fases, certo? E aí, aqui do lado a gente tem um barramento neutro, certo? E o barramento do terra, que normalmente é verde, inclusive, tá?
E desse sistema trifásico ele joga aqui esse barramento para o disjuntores de circuito, ou seja, daqui é onde a gente vai controlar, por exemplo, a iluminação do camarim 1, pô, acendi, iluminação do camarim 2, pô, acendi, iluminação de escadas, acendi, e assim você vai controlando individualmente esses circuitos elétricos, tá? Você não vai encontrar, por exemplo, um único disjuntor para um espaço. Pá, liguei tudo de uma vez. Até na sua casa não é assim, né? Muito possivelmente na sua casa não é assim. Talvez tenha ainda algum caso de um disjuntor único para a casa como um todo. Mas, por exemplo, eu quero só desligar o chuveiro elétrico da minha casa. Eu quero somente desligar as tomadas da cozinha. Então, seu disjuntor ele vai ter esses disparos separados, tá? E sempre tem também uma proteção aqui nesses disjuntores, ou é importante que tenha, para que ninguém chegue aqui e bote a mão, né? Porque aqui está passando uma alta tensão. Então, não chegue aqui para colocar seu dedo, sua mão, um cabo de ferro e mande seu amigo segurar para fazer uma brincadeira. Não, porque você pode grudar aqui, né? O problema das voltagens mais baixas, assim, de certa forma, né, é que você pode chegar a grudar, né, nelas. As voltagens mais altas, elas lhe repelem. E aí, se você, por exemplo, está em cima de uma escada e você... Um exemplo que pode acontecer, né? Você está em cima de uma escada, você vai cair e está o barramento na sua frente. O que é que você faz? Né? Você segura nele para não cair ou você cai com a escada? Você vai no barramento, se você vai de frente para ele, fecha a sua mão para você não agarrar. Porque você vai segurar, bater e voltar, ao menos. Porque a nossa certeza é que a gente quer segurar. Quando a gente segurar, levou um choque, mais uma vez, espera a música e a luz chegar, que chegou o seu momento. Tá? Isso se ninguém estiver do seu lado para desligar o disjuntor rapidamente. Então, por isso, mais uma vez, é importante ter alguém com você na montagem. Eu não monto nada que não tenha outra pessoa comigo. Porque se eu levar uma queda e bater a cabeça, eu vou ficar lá até encontrarem só o corpo, né? Então, é muito importante esse trabalho com outra pessoa, certo? Eu estou trazendo uma série aqui de vídeos, tá? Que vai ser mais ou menos uns 15 a 20 minutos para a gente entender como é que funciona na indústria também e trazer isso para a nossa realidade, tá? Porque a indústria traz primeiro e depois também muito o pessoal da cultura absorve, tá? Então aqui é uma sequência de 4 videozinhos para a gente entender mais sobre NR35, NR10 e protocolos de segurança. Isso, exatamente, Ricardo. A gente tem esse problema, né? Além do exemplo que eu falei de você querer segurar, né, para se safar da queda, você vai contrair. Então você fica ali. Eu já vi uma pessoa morrer por causa de um ventilador. Esses ventiladores de metal colocados assim de esquina, né, na parede em cima. A pessoa foi ajustar esse ventilador. Ajustar. E estava vazando corrente. Ele ficou ali grudado, ninguém viu. Isso foi no ambiente comercial, tá? Eu vi esse vídeo, o cara ficou ali e de repente ele começou a entronchar, ficar roxo e não teve mais o que fazer, acredito eu, pelo que eu vi no final do vídeo, sabe? Então, assim, o nosso trabalho é bastante perigoso, então é importante tomar as precauções. Hoje nós vamos conhecer a norma regulamentadora número 10 do Ministério do Trabalho e Emprego. Ela fala sobre segurança em instalações de serviços em eletricidade. Anota aí as orientações e medidas de socorro e os trabalhos de manutenção. Ambientes com eletricidade têm dados para lá de chocantes. E os acidentes acontecem muitas vezes por falta de atenção. Se liga, o perigo é de morte por choque elétrico ou de acidentes com marcas para toda a vida. Na hora do trabalho com eletricidade, seu anjo da guarda tem nome. A NR10 existe para proteger você. Ela define os critérios para os trabalhos seguros e tem informações sobre esquemas unifilares,
prontuário, procedimentos, inspeções, treinamento e especificação de SPCs e EPIs. Todas as unidades devem manter atualizados os esquemas unifilares de suas instalações elétricas. Lá estão as suas especificações, sistema de aterramento e equipamentos de dispositivos de proteção. Fique esperto! As unidades com carga instalada superior a 75 kW devem fazer parte do prontuário de instalações elétricas e ainda mantê-lo. Nele ficam definidos os procedimentos e instruções de segurança e saúde. Também é preciso especificar os equipamentos, tanto ferramentais quanto de proteção coletiva e individual. E ainda reunir a qualificação, habilitação, capacitação e autorização dos trabalhadores e os seus treinamentos. Mas não pode faltar a permissão para trabalho. Para terminar a lista, não deixe de fora os resultados dos testes de isolação elétrica em equipamentos de proteção individual e coletiva, e as certificações dos equipamentos e materiais elétricos. Mexer com eletricidade não é brincadeira. Para pegar no batente, só trabalhador qualificado. Vai precisar de curso específico sobre a NR10, com o reconhecimento do Sistema Oficial de Ensino. Já o profissional legalmente habilitado precisa ter registro no Conselho de Classe. Aqui, o trabalhador capacitado é quem bota a mão na massa, ou seja, ele foi treinado e orientado pelo profissional habilitado. Ninguém é de ferro, então SPCs na cabeça e EPIs no resto do corpo. Para começar, a desenergização elétrica deve ser feita, assim como a isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação e bloqueio do religamento automático. Mas se não for possível, a tensão de segurança entra em cena. E atenção com o figurino. Lembre-se do capacete, macacão, calça, blusão, camisa, capuz, jaqueta, capa e luva. O equipamento elétrico com que você trabalha deve estar adequadamente conectado à fonte de força e com o cabo terra devidamente aterrado. Atenção, aqui cansaço é sinônimo de acidente. Para testar partes vivas de circuito energizado, nada de colocar os dedos, tem outras formas mais seguras. E nem usar fios e tomadas em mau estado ou muitos adaptadores. E vai precisar de sinalização de segurança para avisar sobre riscos elétricos. Mas nem pense em trabalhar com roupa ou corpo molhados. Se alguém levar choque, segue uma lista de dicas. Antes de tudo, desligar a alimentação do circuito elétrico. E ao invés de afastar a origem da eletricidade com as mãos, use objetos não condutores, como cordas, materiais de madeira seca, borracha ou plástico e roupas secas. Essa dica aqui é importante. Na maioria dos acidentes, a vítima pode até parecer que morreu, mas muitas vezes só está desacordada. Nessas horas, o socorro deve vir imediatamente seguindo o plano de resposta à emergência. Os profissionais envolvidos com equipamentos e circuitos elétricos devem estar preparados a prestar primeiros socorros a acidentados. Todos eles precisam conhecer as técnicas de ressuscitação cardiopulmonar. Em circuitos não energizados, disjuntores devem ser abertos e retirados por quem executa o serviço e quem emite a PT. E lembre-se de colar adesivos de advertência com o motivo do seccionamento do circuito. E também fazer teste para verificar a existência de carga eletrostática. Já em circuitos energizados, nada de trabalho com tensão superior a 500 volts, a não ser testes de carga com instrumentos especiais. E sem vacilar para mexer com tensões inferiores a 500 volts. Utilize só ferramentas com isolamento apropriado em locais secos. É obrigatório o uso de tapetes de borracha, calçado de segurança com sola de borracha para serviços em eletricidade, roupa de proteção contra arco elétrico de manga comprida, luvas de isolação para tensão e de cobertura em vaqueta. O trabalhador deve ser orientado sobre o perigo de contato com equipamentos energizados próximo ao local do serviço. E aí, vamos repassar os pontos da aula rapidinho? A NR10 existe para proteger você e define os... Bem, aqui falou rapidamente da NR10, né? Vou passar para o próximo vídeo, tá? Se você tem medo de altura, então se liga. Hoje vamos saber qual o treinamento para quem trabalha lá em cima. O planejamento necessário para evitar acidentes, quais EPIs usar
e como agir em situações de emergência. Quem trabalha numa construção olha todo mundo por cima, mas não vai se achando. O tombo pode ser grande se não tiver com os pés firmes no chão. Então, todo cuidado é pouco. Se o serviço ou reparo for longe do térreo, ninguém sobe nenhum degrau sem antes passar por um treinamento. No curso de capacitação para trabalho em altura, prática e teoria sempre andam juntas. A conversa gira em torno de normas e regulamentos, análise de risco e condições de impedimento, medidas de controle, proteção individual e coletiva, tipos de acidente e o que fazer se a situação ficar preta. O treinamento deve ser dado a cada 2 anos, mas peça para repetir a dose se o cenário for alterado ou se você mudar de empresa e ficar mais de 90 dias afastado do trabalho. Terminou o curso? Parabéns! Agora você está devidamente certificado. Pode até levar uma cópia do diploma para pendurar no seu quarto. Mas isso não quer dizer que está tudo pronto para começar a subir. Antes, a sua saúde física e mental vão ser testadas. Todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco. Antes de começar o isolamento e sinalização da área, a autorização dos envolvidos e os pontos de ancoragem devem ser conferidos. Lembre-se também de perguntar se existem condições de impedimento, verificar o risco de queda de materiais e se vai chover. Os equipamentos de proteção coletiva e individual devem ser selecionados e inspecionados. Daí, as condições de segurança e saúde ficam garantidas. E as atividades não rotineiras? Elas são autorizadas por permissão de trabalho e avaliadas por profissional qualificado em segurança. 3 vias são emitidas. Nelas estão os requisitos mínimos a serem atendidos, as medidas da análise de risco, a relação de todos os envolvidos e suas autorizações. O documento com a assinatura do responsável tem validade igual à duração da atividade e restrita ao turno. Se não tiver alteração nas condições ou na equipe de trabalho, ela pode ser reavaliada pelo responsável. Terminou tudo? Então a permissão é encerrada. Ficar pendurado pode ser um perigo se o sistema de fixação não for selecionado por profissional legalmente habilitado, não tiver resistência para suportar o peso mínimo previsto ou não passar por inspeção antes da sua utilização. Os pontos de ancoragens definitivos devem ser identificados quanto à carga máxima. E nada de guardar esses cálculos só na cabeça, hein? Registre e deixe tudo bem guardado. Vai tirar o pé do chão? Todo o equipamento de prevenção deve ser conferido. Apresentou qualquer defeito, deformação ou sofreu impacto, peça para trocar na hora. E o mais importante, siga sempre as normas e orientações do fabricante. O cinto deve ser do tipo paraquedista, ter dispositivo trava-queda e estar ligado ao cabo de segurança. O talabarte e o sistema de amortecedor ficam acima da linha da cintura e é ajustado de forma a impedir o trabalhador de cair ou colidir. O amortecedor entra em cena quando o comprimento do talabarte for maior que 0,9 metros ou o fator de queda passar de 1. Algo saiu errado? A empresa deve ter métodos de resgate padronizados e adequados às suas atividades e os meios para sua aplicação. Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros aos acidentados. Tudo pronto para começar a subir? Só depois do treinamento para trabalho em altura. Você vai aprender na teoria e na prática tudo sobre normas e regulamentos, medidas de controle, proteção individual e coletiva, tipos de acidente e como agir se alguma coisa sair errada. Corpo e mente testados e aprovados? Chegou a hora de fazer o planejamento. Antes de começar, faça análise de risco. Dê aquela olhada na área, nos envolvidos e nos pontos de ancoragem. As atividades não rotineiras são autorizadas por permissão de trabalho. Agora trazendo o terceiro vídeo para vocês, tá? Se você tem medo de altura, então se liga. Hoje vamos saber qual treinamento para quem trabalha lá em cima. O planejamento necessário para
Hoje você vai saber como se faz para garantir proteção lá nas alturas, conhecer os tipos de EPIs para cada etapa do serviço e como fazer a manutenção e utilização do seu cinto de segurança. Os operários da construção civil sobem telhados, andam na beirada da laje, reformam as fachadas dos prédios. Nessas horas, não dá para contar só com a sorte. Para não ser pego de surpresa, use sempre os equipamentos de proteção individual contra quedas. Você sabia? A empresa é obrigada a dar a cada funcionário, de graça, os equipamentos de proteção individual. E ó, tudo deve funcionar direitinho. Os EPIs contra quedas de altura só podem ser usadas em circunstâncias especiais. Sempre que as medidas de ordem geral não oferecerem completa proteção contra acidentes ou doenças de trabalho, durante a instalação dos equipamentos de proteção coletiva e também para atender situações de emergência. Os EPIs utilizados para a proteção contra quedas de altura são classificados como cinto de segurança e dispositivo trava-quedas. Vamos ver quem é quem nessa história? Se você precisar de movimentação horizontal ou vertical, a escolha certa é o trava-quedas. Ele é fixado de um lado ao cinturão e do outro ao cabo de segurança. Os tipos mais usados são o guiado e o retrátil. O cinto de segurança tipo paraquedista é indicado quando se está a mais de 2 metros de altura. O abdominal, se for um serviço elétrico ou quando for necessário limitar o movimento. E os dois devem ter argolas, mosquetões e fivelas feitas de aço forjado ou outro material bem resistente. As ilhoses devem ser de material não ferroso. O cinto, para estar completo, precisa ser preso a um trava-quedas. Ele precisa do cabo guia ou cabo de segurança para fazer a sua parte. Imagine só a situação. Um trabalhador precisa se movimentar em uma grua, andaime ou torre de elevador onde não dá para ser instalado o cabo guia de segurança. É aí que o duplo Talabarte resolve o problema. Com ele também vai o mosquetão de aço inox com abertura mínima de 50 milímetros e dupla trava. E ó, não se esqueça de conectar o Talabarte em altura superior à cabeça do operário. Mas antes do mãos à obra, confira se o cinturão está 100%. As fitas de nylon precisam estar perfeitas, sem cortes, furos ou desfiados. Dê uma olhada na costura, ela não pode ter defeitos. As peças de metal também devem estar nos trinques, sem ferrugens ou amassadas. E nada pode ter contato com produtos químicos. Encontrou alguma coisa errada? Não pense 2 vezes. O cinto deve ser substituído. E ó, o equipamento só pode ser usado por um único trabalhador. Ele vai ser o responsável por guardar o cinto em local seco, à sombra, sem contato com calor, pisos de cimento, produtos químicos, abrasivos ou cortantes. Mesmo com todos os cuidados, não dá para saber a vida útil desses cintos. Isso depende da frequência de uso e os cuidados com a manutenção. Quer mais uma dica? O cinto de segurança só entra em ação se for usado de maneira certa. Papel e caneta na mão, anota aí como se faz. Primeiro, pegue o cinturão pela argola dorsal. Passe os pés no porta-coxas já afivelados. Coloque os suspensórios pelos braços, um de cada vez. Ajuste e trave a fivela da cintura. Depois, a do porta-coxas. E por último, a fivela secundária frontal. Desse jeito. Agora sim você está pronto para mais um dia de trabalho. Quer dizer, quase pronto. Lembre-se, o cabo guia fica amarrado à estrutura do prédio. Nele estão fixados o trava-quedas e o cinto. E ó, nunca use cabo guia de nylon. O certo é escolher os de aço ou poliamida. Todo o cuidado do mundo na hora da amarração ou ancoragem do cabo guia. Ele precisa ser forte o suficiente para aguentar a carga. Faça a inspeção sempre e fique atento aos desgastes. Agora você já sabe como fazer. Precisou subir? Não esqueça os equipamentos de proteção. O cinto de segurança deve estar sempre nos trinques. E quem não segue as regras, coloca a vida em jogo. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Um programa 100% para você. E agora o último vídeo, tá? Que vai falar um pouquinho sobre a linha de vida ou cabo guia.
Hoje, vamos conhecer a linha de vida, saber como ela nos protege quando estamos nas alturas, ver de perto os pontos de ancoragem e aprender a importância da inspeção. As construções ficaram mais modernas e os prédios mais altos. Em pouquíssimo tempo se levanta um arranha-céu. Para quem está perto das nuvens, andar de um lado para o outro é um desafio. Mas como garantir a segurança? Eu tenho o prazer de apresentar a linha de vida. Se você cair, ela te segura. A queda de altura é uma das maiores causas de acidentes na construção civil. Para mudar o rumo dessa história, a proteção dos trabalhadores deve ser a prioridade número 1. E o primeiro passo quem dá é a empresa. Ela deve perceber a gravidade do assunto e a importância de proteger os trabalhadores. Depois, é a hora de analisar as causas dos riscos e fazer as mudanças no projeto. Nessa lista, também entra um item muito importante, a consciência do trabalhador e do empregador. Então já sabe, só põe o pé aqui quem tem treinamento e qualificação. Para entender o sistema de proteção contra quedas, vale antes conhecer alguns termos. Você sabe o que é queda livre? É a distância entre o ponto que o trabalhador começa a cair até o momento em que se inicia a retenção da queda. Agora, a distância de desaceleração é a distância máxima que o absorvedor vai se estender após a queda. Com todo esse cálculo, a linha de vida protege o trabalhador se ele errar o passo. Quem aguenta o tranco da queda é a ancoragem. Ela funciona como um ponto seguro para conectar a linha de vida, talabarte, trava-queda ou qualquer outro sistema de resgate e acesso. Componentes estruturais de aço, vigas de concreto pré-moldadas e treliças de madeira são exemplos típicos. Mas para a retenção de quedas, o ponto de ancoragem vai precisar suportar uma carga de no mínimo 2.200 kg por trabalhador conectado. E se o sistema for de restrição de quedas que não deixa o trabalhador cair, o mínimo suportado é de 450 kg. Sempre que possível, o trabalhador posicionado deve ser combinado com o sistema de retenção e o talabarte precisa ter no máximo 90 centímetros. Tem mais, o ponto de ancoragem deve carregar nas costas 1.330 kg. Mas se o trabalhador que usa talabarte não tiver espaço livre o suficiente, se liga na dica. Levante o ponto de ancoragem, use um talabarte bem curto e uma trava retrátil bem acima da cabeça. Mas aqui, a medida deve ser correta. Para fazer a conta, o espaço mínimo por debaixo dos pés deve ser usado como base. E por falar em cálculos, se liga. Depois de dimensionar os cabos de aços e os pontos de ancoragem, vai precisar verificar se a estrutura suporta toda a carga. Esses cálculos devem ser feitos por profissionais legalmente habilitados. E já está todo mundo preparado? Calma lá, ainda falta um detalhe. Os pontos de ancoragem só são liberados depois de estabelecido um plano escrito para resgate. Nele, deve constar todos os equipamentos e o pessoal que vai prestar socorro. A equipe deve ter treinamento e conhecer o lugar da ancoragem como a palma da mão. Para tudo ficar numa boa, lembre-se da inspeção. Ela deve ser feita todo ano ou quando acontecer uma queda. Só são liberados os pontos com boa condição de solda, sem corrosão e sem desgaste nas conexões. Vamos recapitular o que é preciso para andar na linha? Bem, só respondendo uma pergunta aí do Tardes, alguns teatros têm, sim, pessoas que ficam analisando, né, às vezes os bombeiros até podem estar lá para verificar o tipo de trabalho que você está fazendo, se está trabalhando com segurança ou não. Eu digo que até hoje eu não passei por um teatro que tenha linha de vida, tá? Ao menos aqui em Recife. Acredito que só o Rio Mar que tem, certo? Mas como eu não trabalhei lá dentro do Teatro Rio Mar, então eu não tenho essa certeza. Mas me falaram que tinha lá essa linha de vida, tá? Todos os que eu passei, não vi. Inclusive Sistema S. Bem, uso de escada em teatros. Qual a maneira certa de usar isso daqui, né? Essa aqui é uma escada que a gente comumente vai achar nos teatros, em lugares alternativos, que é uma escada, a gente chama de escada de tesoura,
né? Que ela abre nesse formato em V, né? Um V invertido. E também pode ter esse encaixe, né? Para ela ir mais alto. Esse encaixe também, que aí você coloca ela numa parede, numa viga, ou às vezes, por exemplo, você vê muito técnico de telecomunicação, né? Pendurado ou no poste ou nos próprios cabos, né? Então vocês veem muito disso aqui também na rua, essa formação da escada. O que é mais seguro a gente fazer, né? Quando eu subo de um lado, eu tenho que ter uma pessoa do outro lado fazendo o contrapeso, certo? Como é que essa pessoa faz isso? Ela sobe no primeiro degrau e coloca os pés abertos nesse primeiro degrau. Por quê? Imagine que eu subo na escada e quando eu chego aqui em cima, eu posso fazer um peso maior para esse lado da direita. Deixa eu botar o apontador aqui. Eu posso fazer um peso maior aqui nesse lado da direita e a escada vai tombar para a direita. Assim como eu fizer do lado esquerdo, vai tombar para a esquerda. Se eu tenho uma pessoa aqui embaixo, né, essa pessoa vai fazer com que essa escada não tombe, porque ela vai estar distribuindo esse peso na base, certo? Trazendo muito mais segurança. Ok, a gente viu como trazer segurança na escada nesse formato e nesse outro formato. Como é que a gente pode trazer mais segurança? Encaixamos isso daqui numa parede, por exemplo. A outra pessoa vai ficar em pé aqui antes da escada, né? E encaixar o pé exatamente aqui nos pés da escada, né? Quase como se aqui estivesse o pé da escada e você encaixa seu pé assim, ou com a ponta do seu sapato, né? Nunca use em sandália, né? A ponta do seu sapato para que essa escada não escorregue, né? Ladeira abaixo e a pessoa que está aqui em cima caia com a escada lá de cima, tá? Então, é mais fácil essa escada, muitas vezes, cair escorregando do que ela ir para um lado, né? Pode acontecer de ir para o lado? Pode, se a pessoa fizer muita força, mas além de botar os pés aqui, você também vai segurar com a sua mão essa escada aqui na lateral, como um ponto de segurança para a pessoa que está lá em cima, tá? É importante que a gente entenda também a posição de colocar isso em um teatro, né? Temos a visão de fundo de palco para a plateia, né? Eu nunca coloco a escada contrária à plateia. Por exemplo, a escada, quando eu abro ela em V, eu sempre coloco uma área para o fundo do palco e a outra área para frente no sentido plateia. Por que isso é feito normalmente? Porque os palcos eles têm uma inclinação para ajudar na visualização do público, certo? Então, se eu coloco, digamos que o palco está assim, né? E eu coloco a escada perpendicular a isso, um lado já vai começar a pender. Então, quando eu estiver lá em cima e não tem ninguém lá embaixo para me segurar, essa escada vai tombar. E aí, além de tombar, eu posso cair em cima das cadeiras, que são mais baixas ainda do que o palco, né? Então, eu vou me quebrar todo nessas cadeiras. Se eu trabalho no esquema nas ruas do teatro, né, em direção à plateia, eu caio para o lado, eu tenho talvez uma chance ainda de me segurar na vara, o que também não é muito recomendado, ou cair numa altura um pouco não tão alta, como eu cairia em cima das cadeiras ou em cima da plateia de forma geral, né? Existia um técnico daqui de Recife que, inclusive, ele fez isso, de colocar a escada de uma maneira errada, muito experiente, mas a confiança às vezes cega, né, a gente. E ele tem um problema hoje na perna por causa dessa queda que ele levou em uma escada. Tá? A gente fica a 5 metros de altura, né? 4 metros de altura. Já fiquei em uma escada esticada assim, a quase 8 metros de altura, certo? A única coisa que me segurava entre isso há muitos anos atrás, entre o chão e o equipamento que eu estava pendurando era o vento, né? E um colchão de solteiro no chão que eu tinha pedido para colocar. Então eu subi e se eu caísse, eu ia cair num colchão de solteiro que não ia amortecer quase nada, mas era o que a gente tinha na época. E eu insanamente fiz isso e hoje em dia eu não faço mais isso, porque a minha saúde está em primeiro lugar. Se quiserem colocar alguma coisa a 8 metros, contratem um andaime, né? Contratem algo que eu possa subir com segurança. Né? Não faço mais esse tipo de coisa de jeito nenhum. Tá? Eu quero voltar para casa tranquilo.
A gente falou dos EPIs nos vídeos, né? Os equipamentos de proteção individual de cada trabalhador. Isso aqui é muito para a indústria, mas a gente pode também transpor isso daqui para o nosso segmento, tá? Até porque a gente é em eventos, né? Esses técnicos de segurança no trabalho vão querer que nós estejamos utilizando esses equipamentos e para nossa segurança também, né? Por exemplo, o capacete. Imagina que você está embaixo na escada e alguém está trabalhando com alicate lá em cima. E aí esse alicate cai da mão dessa pessoa, ou uma tesoura, e você está ali com a cabeça, né, prestes a receber o impacto disso. Então, o capacete é importante, tá? Perfeito, Karine, perfeito. Obrigado pela participação. Então, usem esse capacete, tá? Óculos de proteção, é interessante a gente ter? Sim, porque às vezes a gente trabalha com locais sujos, né? Que podem ter uma fuligem, pode até cair alguma coisa no nosso olho, e isso dá realmente um problema também, né? Pode voar alguma coisa no nosso olho, esse óculos de proteção nos ajuda nessa proteção. A questão de protetor e abafador auricular não é realmente uma coisa muito indicada, porque a gente precisa conversar com quem está no palco, né? Para entender, sobe mais essa luz, desce mais essa luz, então isso aqui não é uma coisa que é do nosso dia a dia, tá? Até porque a gente não trabalha com alta intensidade de som, né? Quando a gente está trabalhando, porque ou a pessoa passa o som, ou a gente afina a luz, né? Já aconteceu de estar os dois ao mesmo tempo, mas aí você perde a voz gritando, ou passando o rádio para quem está na mesa de luz, na controladora. A máscara respiratória também não é o nosso caso, mas também é um EPI muito usado na indústria, por causa de, às vezes, os materiais que essas pessoas trabalham, né, podem gerar intoxicação. O cinto de segurança, muito importante para quando a gente tem essa linha de vida, né, esse cabo guia, porque a gente vai prender o nosso talabarte, né, que tem vários modelos de talabarte, como foi mostrado, e para que a gente não caia, né, não é nem que a gente não caia, né, é que se a gente cair, a gente consegue ficar suspenso, né, e não recebe esse impacto da queda como um todo. As luvas de proteção, que a gente tem luva de afinação e luva de montagem, tá? A gente tem 2 tipos de luva e os sapatos. Dando essa visão, mais uma vez, do talabarte, que foi lá no vídeo, mas não ficou completo, né? O talabarte é essa linha que fica presa ao nosso cinturão, né? Nosso cinto de segurança, né? Que é utilizado como cinturão paraquedista, tá? Que pode ser acoplado atrás, certo? Ou pode ser acoplado na frente desse cinturão, certo? Muita gente gosta de usar na frente pela flexibilidade de ser mais fácil essa gestão, mas, de forma geral, acredito eu que tanto faz, tá? Isso daqui. Talvez o da frente, por ele ficar para cima, ele pode gerar algum machucado, caso você caia, né? E o de trás, não. Ele vai realmente lhe prender de uma forma mais fácil. Tem esse dispositivo de ancoragem, que é utilizado... Pode ser usado uma cinta, né, de ancoragem, que é realmente um cinto que vai envolver uma estrutura e você vai prender o seu talabarte nesse cinto, né? Imagina como um cinto que a gente tem uma fivela, e a gente amarra isso daí com o nosso mosquetão que está preso ao talabarte, tá? Uma coisa importante, ancore sempre o seu talabarte acima da linha da cabeça, né? Porque imagina que se eu ancoro lá no meu pé, e aí eu já estou lá em cima e eu caio, essa altura é aumentada. Se tivesse na minha cabeça, eu ia cair um pouquinho só e ia ficar preso. Se está lá embaixo, eu vou cair. E ainda tem esse tempo de virada do meu corpo para prender ao talabarte, né? Para prender o cinto e tudo mais. Então, é importante a gente tomar esse cuidado sempre, colocar acima da cabeça. Tem vários tipos, como foi mostrado no vídeo. Tem 2 tipos mais comuns, né? Que é um que tem uma flexibilidade, que ao cair ele dá uma pequena esticada como uma mola, né? Ele absorve um pouco esse impacto, né? E tem outro que é o estilo cinto de segurança, né? Que é tipo o cinto de segurança de carro, né? Que você consegue puxá-lo, né? Você bota o cinto de segurança, tranquilo. Agora, se você puxar ele rápido, ele vai prender você, tá? Se for abaixo da linha da cabeça. Ricardo, acredito eu que não, tá? É mais fácil o impacto, porque ele vai prender e vai lhe puxar por aqui, né? Então, ele ficar por aqui, você puxa a cabeça, né? Você vai ficar meio que preso nesse ângulo daqui. Então, você não vai ficar o tempo inteiro com a cabeça presa, lhe enforcando.
tá? A não ser que você se enrole, né, erroneamente e fique lá. Mas esse talabarte não é uma coisa muito grande, tá, gente? Não tem, por exemplo, 2 metros de altura, certo? Daqui é para ter menos de 1 metro, normalmente. Essa daqui só é um PS de cuidado, né? Não coloquem seus talabartes nenhuma viga em I, né? Só lembrando, viga é o que fica na horizontal dentro de uma construção, né? Dentro de uma estrutura. E pilar, né? Ou colunas é o que fica na vertical. Então não coloquem aqui, porque esse cinto de segurança, né? Esse cinto de ancoragem, ele pode começar a roçar, né? Aqui nessa extremidade e prejudicar o seu equipamento. Então não é muito indicado ter isso daqui. É melhor ter outro ponto de ancoragem, certo? Aqui é só um registro que eu trouxe de percentual de lesões que a gente tem em uso de EPIs ou não. Por exemplo, a gente usar, né, sapato com a biqueira, né, com a ponta de aço, importante porque 24% das pessoas que sofreram acidentes foram pé, tornozelo, joelho e perna, né? Então é legal usar calça, muitas vezes até a gente passa por um fio que está ali, etc, pode estar uma corrente vazando, e às vezes na calça é mais fácil de a gente não sofrer tanto com isso, né? Aqui a questão de também de luvas, certo? 40% sofreram acidentes no dedo, mão, punho, antebraço e braço, tá? Então, é importante a gente pensar no uso também, capacete, né? 3% registraram acidentes na cabeça. Esse registro é um registro de 2018 que eu peguei, mas vejam que algumas coisas aqui se aplicam ao nosso dia a dia, né? Essa questão de envenenamento, perda auditiva não acontece, mas dentro da indústria acontece bastante. O cabo guia ou linha de vida, né? Aqui só exemplificando como é que normalmente isso é preso, né? É obrigatório o cinto do tipo paraquedista, certo? Para esse trabalho. Existe inclusive um outro tipo que é chamado de cadeirinha, eu não sei o outro nome que dá para esse tipo de cinto aqui, tá? Que você prende aqui o seu talabarte, né? Aqui na frente e você prende lá na linha de vida, no cabo guia. E aí, qual é o problema desse cinto tipo cadeirinha, né? É que você vai fazer a Cláudia Leite no Rock in Rio. Você vai ficar de cabeça para baixo, né? Você vai subir por um cabo e você vai virar. E aí, entendam que isso daqui está bem apertado nas suas coxas, né? Na sua cintura. E isso daqui vai parar parcialmente a sua circulação, né? Então, de cabeça para baixo, nosso cérebro precisa oxigenar. Não sei até que ponto realmente isso daqui pode lhe ajudar numa situação como essa, né? A circulação vai ficar bem presa aí e fazendo muita pressão na sua cabeça, tá? Isso aqui é muito usado na indústria, né? Como eu falei, na área teatral, de forma geral, a gente não usa muito os protetores auriculares, podemos usar, né? Os óculos podemos usar também, certo? Todo o resto a gente pode usar tranquilamente, exceto protetor auricular e esse cinto cadeirinha que é muito usado pelas pessoas pela mobilidade que ele entrega, certo? Ele entrega muita mobilidade. É usado muito também, eu acho que por alpinistas e coisa do tipo, por esporte, né? Mas tem que tomar muito cuidado com o uso dele. Aqui a gente tem um exemplo de coisas que um técnico de luz carrega na mochila, né? Uma corda, né? Que aguente o seu peso, né? Um capacete. E aqui a gente tem até o exemplo de mosquetões, né? Que são essas peças aqui, que normalmente não são as mais indicadas, né? Por mais que ela até aguente uma carga bem interessante, por exemplo, esse aqui aguenta 2,5 kN, né? Uma força bem forte, né, de impacto pode ser absorvido e pode ser sustentado por esse equipamento. Mas é melhor usar aquele outro tipo de encaixe, tá? Que a gente viu no vídeo, maior, enfim, o mosquetão maior, certo? Aqui, mais uma vez, a cadeirinha, que não é indicado, mas muitas vezes aparece por esses técnicos de luz.
E aqui são os freios que também são utilizados, certo? Tem uma diferença do freio em 8, né? Normalmente chamado freio em 8, esse. Esse tem uma alça porque a gente usa... eu aprendi isso com uma pessoa chamada Kiko, em uma oficina que eu fiz, e ele fala sobre um nó chamado boca de lobo, que você dá quando você usa esse tipo de freio, que por mais que a corda solte, né, alguma coisa solte, esse nó, ele vai para cima e ele se prende nessas alças, tá? Então você fica também tendo essa dupla segurança desse nó, tá? Chamado boca de lobo. Aqui os EPIs para o dia a dia, né? Uma bota que pode ser encontrada em uma loja de construção, que eu não preciso citar os nomes, mas facilmente você acha isso daqui por menos de R$100, tá? É confortável, igual ao seu sapato cheio de amortecedores e tecnologia, etc e tal. Não é tão confortável, mas traz a segurança, né? Então, entre o conforto de perder o pé e voltar com o pé, eu prefiro muitas vezes voltar com o meu pé para casa, um dedo, enfim. Uma outra coisa, luvas, né? A gente tem a luva da direita, que é uma luva pigmentada, que é a que normalmente eu uso, inclusive, para montagem, tá? Porque ela entrega uma mobilidade bem interessante para a gente usar na montagem, certo? Ela tem uma percepção de pegada bem interessante, que é a que eu normalmente uso para tudo, certo? Essa pigmentação é quase que, sei lá, o Homem-Mosca, né? Que tem aqueles quadradinhos assim, como se fossem pixels. E aí você tem tanto uma pequena absorção do calor, quanto protege você de equipamentos que estão com ferrugem, protege você de equipamentos que estão com alguma parte quebrada e pode machucar sua mão. Então eu sempre uso luva. Por mais que o pessoal às vezes brinque, olha ali, fulaninho tá usando luva, hahaha. Beleza, eu uso luva realmente porque eu não quero me machucar. Posso sim. É uma luva pigmentada, você acha isso facilmente, tá, Thales? Sei lá, eu vi num grande atacado que contém presentes, tá? Eu acho que eu dei a dica, né? Ou atacado que também faz construção, certo? Você acha nesses lugares, ou naquela família Ferreira, que termina em Costa, né? Você pode achar esse tipo de luva daqui para lhe ajudar, e essa bota também. Certo? Eu tenho até aqui, tá? Eu fiz uma montagem esse final de semana e eu usei a minha luva. Isso, em caso de EPI também, tranquilamente. Certo? E aqui tem uma luva que ela tem uma proteção mais abrasiva para o calor, certo? Acredito eu que inclusive seja couro embaixo delas. Eu realmente não uso no dia a dia, mas ela é mais indicada para afinação, porque a luz é muito quente, né? E aí, quando a gente tem isso daqui de plástico, pode derreter, né? E machucar a nossa mão. E essa daqui não, ela é mais completa e abrasiva para o calor, tá? Então ajuda você a pegar em coisas muito quentes, certo? Quando o equipamento fica muito tempo ligado, um par 64, um set light, muito tempo ligado ali com aquela lâmpada palito, a gente precisa esperar ele esfriar, né, para pegar nele. Já com essa luva daqui a gente pode ter uma facilidade maior. E aí, para finalizar, preparem, protejam-se. Eu vou trazer esse vídeo no YouTube, que inclusive ele é para maiores de 18 anos, certo? Eu acho que aqui tem alguém menor de 18 anos, gente? Eu acho que não, né? Se tiver, vai ter que sair agora para ver esse vídeo. Bem, ele é um vídeo que vai falar sobre segurança no trabalho e coisas que a gente tem que aprender com o erro dos outros, certo? Então, isso daqui não é pra gente achar que é uma videocacetada do Faustão, não. São profissionais que se machucaram, certo? E pode acontecer isso com a gente caso a gente não se proteja, tá? Então, opa. Vou voltar aqui. Vou mostrar para vocês como é que é essa brincadeira.
eu vou até pausando aqui para comentar um pouquinho. O primeiro, faltou o quê? Cinto de segurança e talabarte, né? Agora também faltou o cinto de segurança. E a pessoa que estava segurando a escada, vejam como ele estava segurando a escada. Que pessoa interessante, né? Ele estava do lado da escada, né? Então a pessoa desequilibrou. Talvez se ele tivesse aqui desse outro lado, ele teria tido uma reação mais rápida para ajudar essa pessoa. Vejam que ele usou o talabarte muito extenso, né? E aí, quando ele caiu, ele não teve logo uma parada de segurança. Ele estava ali retirando uma grade, alguma coisa assim. Só um ponto. Em alguns casos, né, acontece da linha de vida, a linha guia, o cabo guia, ele está abaixo da linha da cabeça, tá? Às vezes pode acontecer isso também, mas é mais interessante que a gente sempre esteja acima, né? Mas o importante é estar ancorado, né? De qualquer forma. Mas quando às vezes não tem esse ponto de apoio, tem que replanejar o projeto e ter esse ponto acima da cabeça. Mas caso não tenha jeito, a gente faz uma lateral, enfim. Vejam que uma escada estava pendurada em um andaime. Só para voltar aqui para vocês. A escada estava aqui, ó. Vejam a segurança. O andaime não tinha freio, né? E essa pessoa daqui estava segurando a escada até da maneira correta. Colocou o pé aqui, segurou a escada, tudo bem. Mas o andaime escorregou e a pessoa voou para baixo nessa queda. Detalhe, esse andaime podia ter parado lá na avenida. E outro ponto, levantaram a pessoa assim que ela caiu, né? Não, tem que ter calma, né? Se tivesse quebrado alguma coisa, ter terminado de quebrar quando levantou ela. Nenhum EPI utilizado, né? Ó, ele estava usando só uma mão para subir na escada. Vejam que não tinha a proteção guarda-corpo, né? Que é uma proteção que é colocada até 1,20 m de altura normalmente, para que a pessoa não caia desse jeito. E também ele não se fixou na escada com o talabarte de dupla ancoragem. Aqui ele está fazendo um serviço externo, está até fazendo um resgate, né? Vejam que aqui, graças a Deus, tinha uma rede de proteção lá embaixo, mas, tirando isso, né, seria um acidente completamente mortal. Acho que era uma rede de proteção ou foi a própria corda, não sei agora. Mas me pareceu muito uma rede. Aqui também caiu, né, o andaime, né, isso daqui. E aí o profissional ficou seguro pelo cabo, pelo cinto dele, né.
Então, pessoal, na aula de hoje eu passei para vocês o que é que eu enxergo nessa questão de segurança, né? Como é que a gente deve se precaver, tomar cuidado desde a parte elétrica aos nossos EPIs, ao nosso dia a dia, né? Que a gente realmente corre um risco muito grande dentro desse dia a dia. Eu atualmente, eu sempre uso sapatos, dependendo da montagem, até vejo a possibilidade de capacetes, certo? Vou preparado para uma guerra, luvas de montagem, né? E sempre tomando os cuidados de ter sempre, eu também chamo de canga, né? Canga é a pessoa que fica junto de você para lhe ajudar. E sempre tem alguma pessoa comigo ali para estar junto na escada ou ajudar em qualquer um processo que eu faço, certo? Então, agora, nesse momento, a gente tem aí mais ou menos 6 minutos para a gente conversar um pouquinho, tirar alguma dúvida. Eu acho que é um assunto bem importante. Eu acho que esses vídeos trazem um reflexo do que é que pode acontecer com a gente, né? Desde trabalho em altura, né? Principalmente ali foi trabalho em altura, mas existem casos de choques elétricos absurdos. Como o iluminador, acho que foi lá de Alagoas, não lembro se eu já comentei com vocês, tinha 20 anos de trabalho e faleceu por causa de um choque elétrico. Veja, parcialmente sim, porque ela tem um plástico, né? Ela tem um plástico na frente, então ela dá uma isolada razoável. Existem as luvas, né, que são iguais ao daqueles profissionais eletricistas que realmente são imensas e vão até aqui, né? Só que elas dão uma dificuldade de mexer melhor nos equipamentos, né? Exatamente, essas isolantes de alta tensão, realmente elas trazem, que são, normalmente quem trabalha em concessionária de energia elétrica usa, né? Elas dificultam um pouco o trabalho com pequenas coisas, né? Apertar uma porca, puxar um parafuso para cá, girar uma lâmpada, enfim, tudo isso daí. Mas tem técnicos aqui em Recife, por exemplo, que usam essa luva daí, tá? Porque ele não quer tomar um choque de jeito nenhum. Então ele usa exatamente essa das concessionárias elétricas. Vamos lá, alguém, mais alguma dúvida? Temos ainda aí 4 minutos para a gente conversar. Se ninguém tiver nenhuma dúvida. Bem. Se tiver alguém escrevendo, eu leio daqui a pouco. No caso das escadas em teatros, para além do contrapeso, tem outra recomendação. Veja, quando a gente usa a escada naquele formato em V, né, o contrapeso é o que sempre está seguro e a utilização dela na posição fundo plateia, né, para que caso você caia para o palco, você não caia na plateia. Essas são duas recomendações que eu trago e quando tiver o cabo guia, né, além de vida, você usar isso também. Mas caso não, e use sempre sapato em montagem, né? Sempre, independente se tiver aquele sapatinho velho em casa, pegue um sapato, porque primeiro você não aguenta passar muito tempo em cima de uma escada de sandália ou descalço. As escadas doem bastante o nosso pé. E vai proteger um pouco mais, né? Isso. É aquela com bico de aço, tá? Eu, no meu dia a dia, como eu termino não subindo muito, tá, gente? Dentro dos teatros, né? Eu até subo de vez em quando, eu uso tênis, tá? Eu uso tênis porque eu vou dizer o equipamento que eu preciso usar. Então não saiam por aí comprando a bota. Isso é para o caso de vocês precisarem montar coisas, tá? Eu uso um tênis que eu possa passar, por exemplo, 4 horas, 6 horas em pé, tranquilo, sem nenhum problema, né? Então o meu foco é esse. Agora, se eu preciso realmente fazer uma montagem, aí eu vou pensar em usar a bota.
E tem umas mais confortáveis, tá, gente? Do que aquela que eu falei, que é baratinha, sei lá, 60 a 80 reais, alguma coisa assim. Tem umas que são mais confortáveis realmente. Sim, sim. Tem uma que eu queria usar que é muito usado para trilha, né? Para aventuras, que aí tem toda uma proteção também, de isolamento, até para questão de água. Isso. Eu não ia falar exatamente de marcas, mas eu gostei muito também, gosto dos modelos da Timberland e da Bull Terrier também, que eles têm um modelo que eu gosto muito. Exatamente. Tem umas que são impermeáveis. Mas também, se o seu pezinho, se você botar o pé numa poça, a água vai entrar por cima. Então ela é igual a fita isolante, né? É isolante, mas nem tanto. Ela é impermeável, mas nem tanto. Se você afundar seu pé num balde, vai entrar água na sua bota do mesmo jeito. Bem, eu faço até para encerrar. O assunto de hoje vocês acharam importante, gente, para o nosso dia a dia? Algum comentário sobre o assunto? Alguma coisa que vocês queiram pontuar? Eu desenhei muito mal. Dei um feedback para eu não parecer que eu estou no divã aqui conversando sozinho. Não, vou pegar o violão ali e começar a tocar aqui. Vocês vão saindo, eu vou ficar aqui sozinho no meu divã. Sim, sim, as botas do Armazém Coral, essas coisas são baratinhas, né? Tem de 50 a 40 reais, como o Josué falou, e realmente ajudam muito no dia a dia. Rogério, já que a galera tá escalada aí, né? Esse trabalho de subir, pendurar e tal, tu falou que normalmente é o técnico, né? Que vai fazer. Isso, técnico do Na teatro. hora de afinar, é a gente que sobe para afinar, ou o técnico também, você vai dizendo mais para cá, mais para lá, pá. E o cara... O certo seria o técnico. Por quê? Imagine que você tem que ter a perspectiva do palco, né? Você tem que ir para a plateia, para frente do palco e ver, olha, o que eu quero é isso. Porque você de lá de cima, você não vai ver o que você quer exatamente. Você pode até ter uma noção muito boa da área que você quer iluminar, né? Mas é você na frente, porque é o seu olhar. Saca? Então você vai dizer, tá afinado, aí o técnico passa o dia todinho ali, não falando mal de nenhum técnico de teatro, nem nada disso. Mas às vezes eles não têm o olhar da nossa obra, né? Que a gente quer fazer um efeito em específico, ele vai dizer, não, tá afinado, tá bom, coisa e tal, porque para ele tá, e pra gente não vai estar às vezes. Né? É muito importante. Estava até pensando aqui em fazer um manual com recomendações mínimas lá para o Bacarelli, já que tem muita rotatividade nos estudantes que mexem no equipamento. Muito importante, Thales, realmente. Por exemplo, vai mexer no equipamento, vai subir em escada, tem que ter alguém lá com você, tem que estar usando luva, tem que estar usando sapato minimamente, né? A gente não vai exigir que a pessoa tenha um cinto paraquedista, tenha o talabar, tudo isso, até porque não vai ter lá, né, algumas coisas também. Mas é importante ter esse cuidado mínimo para que vocês não sejam responsáveis, né? Para que vocês digam, olha, eu avisei que a pessoa tinha que usar isso, né? Tem que tomar essas normas, existe uma norma de segurança para usar aqui. Antônio Valença, eu percebi que prefiro fazer o conceito da luz, a parte técnica eu repasso. Muito complexo, não é brincadeira, deixa para quem sabe, verdade. Realmente, essa questão de montagem é muito chata, é muito demorada. Eu fui fazer uma montagem na quinta-feira para chamando de filme, porque é uma peça de teatro que virou filme, né? Tá toda filmada em audiovisual, e eu passei das 5 da tarde até as 1h30, 2 da manhã, subindo e descendo em escada. Não é um trabalho gostoso de fazer, eu adoro fazer isso, mas para muita gente isso é muito cansativo, muito cansativo. Mas eu gosto desse trabalho braçal também, ao menos até agora, né? Enquanto eu ainda tenho joelho para aguentar, mas depois talvez eu não tenha mais desse pique. E aí é interessante a gente também ter essa cadeia, né, de trabalhadores, porque senão se a gente faz tudo, a gente não faz nada 100%. Flavinho, sim, algumas coisas eu já tinha visto na faculdade e esses dias estavam no trabalho procurando lugares para mandar o pessoal que monta pivô fazer treinamentos das NRs que tratamos na aula.
Também já notei muitos técnicos montando seus equipamentos nos teatros daqui. Sim, exatamente. Porque muitos dos técnicos, eu falo para vocês, quando eu comecei a usar luva, porque eu não comecei usando luva, né? Eu comecei sem saber dos protocolos de segurança. Quando eu comecei a usar luva, o pessoal ficava tirando onda. Ah, tá usando luva, não sei o que lá. Sim, qual o problema, sabe? Os técnicos têm um problema em querer fazer as coisas de uma maneira estranha, né? Então, sigamos o protocolo para que a gente não se machuque e quem não quiser seguir está correndo um risco, né? Geralmente, empresas de consultoria em segurança do trabalho fornecem o treinamento NR por um preço acessível, dependendo do tamanho da turma. Sim, tem várias empresas que fazem NR10 e NR35, são as mais procuradas, né, para estar de luxo, porque vai trabalhar em altura e com eletricidade. E aí vocês conseguem, acho que a certificação é menos de R$1.000, tá? Não sei, fazendo um pacote R2, quanto é que fica. Exatamente, Tardes. Exatamente essas piadinhas que eu ouvia no início, agora tá mais normal. Eu acho que algumas pessoas também estão pensando nessa segurança, sabe? Até quando eu fiz um primeiro curso de iluminação, não o primeiro técnico também não usava luva. Depois de muito tempo, acho que a partir de 2017, 18, que eu comecei a usar luva, tá? E aí o pessoal dizia, é aluno de fulaninho, porque fulaninho só usa luva. E aí eu aprendi com esse cara, né, que devia usar luva e nunca mais deixei de usar, e repasso isso para todo mundo. Porque eu pego um equipamento que às vezes me corta, né? E aí a luva me protege. Bem, pessoal, chegamos ao fim dessa sexta aula, tá? Agradeço demais a participação de vocês, espero que esse conteúdo que a gente está construindo juntos esteja sendo enriquecedor para vocês, porque para mim está sendo uma experiência muito, muito boa, de verdade, estar aqui com vocês, repassando esse pouco, né, de conhecimento dentro do segmento de iluminação. Tem muita coisa para a gente aprender, tem coisas que muita gente sabe, que a gente ainda precisa estudar e repassar dentro de outros cursos, mas a gente se vê na quarta-feira com já a próxima aula. A gente vai falar sobre o sistema analógico de mesas, certo? E racks e coisas do tipo, até o sistema digital. Como é que foi essa evolução de o que é que a gente tinha antes, desde as mesas chamadas como rabo quente, né? E as mesas realmente atuais, as mesas digitais. Tá bem? Pessoal, mais uma vez, obrigado a todo mundo que está aqui e nos vemos na quarta-feira, tá bom? Um cheiro para vocês.